Fala aí galera, beleza? Entrando no ar, Vasconático aqui no YouTube para falar de hoje, do jogo de hoje, Vasco contra o Fluminense, melhor dizendo, Fluminense e Vasco, né? O mando de campo é deles hoje. Um jogo super importante, a gente vai falar um pouco aqui desse jogo nesse vídeo, mas antes, como eu sempre falo, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, vai ajudar bastante, é um trabalho novo, preciso muito aí da ajuda de vocês aí para fortalecer. Também lembrando que eu tenho um Instagram, também tô deixando aqui o Instagram Vasconático, valeu, que vai fortalecer bastante. Me segue lá, também posto bastante coisa sobre o Vasco, entendeu? Comentários, entendeu? Tudo que tem a ver com o Vasco, eu coloco lá, valeu, vai fortalecer também bastante, valeu? Então vamos lá, vamos falar de Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil hoje, valeu? Vamos lá. Vasco e Fluminense se enfrenta hoje, né, às 9 horas, se eu não me engano, 9h, 9h30 da noite. É um jogo extremamente importante, né, pra gente ganhar confiança, né. Eu acho que é importante começar falando sobre essa questão da confiança. É um time que tá sem confiança, mas acredito que ao longo desses últimos jogos aí, acho que vai adquirindo confiança, né. Os últimos jogos do Vasco foram jogos que, apesar de não ter muita inspiração, né, por parte técnica, mas é um time que defensivamente tá mais organizado, né, cara? Querendo ou não, eu acho que o técnico do Vasco, ele tá conseguindo ajeitar essa parte defensiva do Vasco. O Vasco, ele não toma gol de bobeira, como tava acontecendo, entendeu? Aquelas saidinhas. Deus me livre, eu tô falando isso aqui agora e o Vasco hoje tomou um gol com saída de bola errada, entendeu? Porque a gente sabe que a gente fala as coisas, a gente dá um elogio e já sabe que dá errado, né, cara? Então, é só uma opinião mesmo, Deus quiser vai dar tudo certo, mas é uma coisa que a gente vê que já tem uma certa melhora. O time, ele continua sem criatividade, principalmente a parte da frente, mas em questão de defensivamente, o time, ele tá melhorando, entendeu? Tá melhorando, tá fazendo umas partidas mais seguras, entendeu? Mais tranquila. Robert Renan voltou a fazer boas partidas seguras. Espero que ele não, principalmente hoje, não invente de querer arrumar algum tipo de lance muito difícil e acabe perdendo a bola, porque sabe que é complicado, nem ele, nem o Cuesta, mas não tá acontecendo, entendeu? Não tá acontecendo e a gente, é importante pra gente, sabe? Pra ter essa confiança. A parte dali do meio pra frente ainda precisa melhorar bastante, né? Graças a Deus o Paulo Henrique, ele também tá voltando a jogar bem, tá lembrando aquele Paulo Henrique que foi convocado pra seleção e é um cara assim que particularmente eu gosto. Critiquei muito, muito, muito Paulo Henrique nessa época de antes da Copa, né, cara? Ele foi pra Copa voando, ele foi pro amistoso voando, tá ligado? Torci muito, acordei cedo pra ver ele, tá ligado? 7 horas da manhã foi aquele jogo contra o Japão, se eu não me engano. E ele fez um gol, pô, vibrei bastante, torci muito por ele. Mas depois daquilo ali, cara, o Paulo Henrique sumiu. Sumiu, não lembrava nem de longe, nem o fio do cabelo lembrava o Paulo Henrique que já foi, entendeu? Errando muita coisa, muito precipitado, entendeu? Teve aquele jogo agora, o último contra o Santos, que ele foi tentar tirar a bola. Tu vê que o cara tava tão azarado que o cara foi tirar a bola caiu no pé do Neymar, o Neymar fez o gol de cobertura, no Léo Jardim, cara, assim, complicado, mas ele tá voltando aí, espero que ele continue, que ele tenha sequência, entendeu? Porque o Paulo Henrique, ele é um jogador extremamente importante, cara, é um jogador extremamente importante, ele é um tipo de lateral que ele vai muito em profundidade, entendeu? Ajuda muito ali na parte lateral do campo, entendeu? Ele fica meio que, ele ajuda bastante naquela parte ali do ataque, né? Pela lateral, né? Vira quase um atacante de beirada, entendeu? Então, pô, ajuda bastante. Então, assim, a gente tem que torcer bastante pro Paulo Henrique voltar a ser aquele Paulo Henrique, de ter aquela ambição de voltar a ir pra seleção. Ainda mais ele é um jogador novo, né, cara? A gente sabe que a seleção, ela tá numa renovação, entendeu? Então, ele tem grandes possibilidades, até porque ele já foi, o Ancelotti já conhece ele, tá ligado? Já sabe a capacidade dele, com certeza deve estar observando. Então, ele voltar a ter aquela ambição de jogar,
pela seleção de direcionar uma próxima Copa do Mundo, porque ele é um jogador novo, cara. O Paulo Henrique, se eu não me engano, acho que ele não tem nem 30 anos, tá ligado? Então, assim, dá muito pra ele, entendeu? E a seleção brasileira não tem lateral, né, cara? Tem o Wesley, que é um bom lateral, mas é bom o Paulo Henrique ficar ali, tá ligado? Pra ver o que acontece. Eu acho que é importante a seleção brasileira ter dois bons laterais, né, cara? Então, torço muito pro Paulo Henrique, que hoje, né, ele consiga fazer mais uma vez um grande jogo. Os dois últimos jogos dele foi muito bem, últimos jogos. Espero que hoje seja mais um desses jogos que ele jogue bem, porque a gente vai precisar bastante do Paulo Henrique. E é um jogo bastante importante pra gente. Lembrando também que do último jogo que a gente teve contra o Fluminense, né, que foi do último jogo, não, do último jogo que eu falo, da Copa do Brasil, né, que a gente eliminou eles na semifinal, foi pros pênaltis aquele jogo e a gente não tem, cara, mais Berrete, a gente não tem mais Felipe Coutinho, entendeu? A gente não tem mais Ryan, né, jogadores que foram importantes, né, cara, pro Vasco chegar na semifinal da Copa do Brasil, jogadores com muito peso, não temos esses jogadores, então acho que a gente vai sentir bastante falta disso, mas eu acho que é possível, cara, é possível. Como eu disse no meu último vídeo, eu me surpreendi negativamente com o Fluminense, achei que eles iam mais pra cima, né? Eles estão no melhor momento no Campeonato Brasileiro que o nosso, entendeu? Eles estão com a crise deles lá, mas eles estão no momento, querendo ou não, eles estão no momento melhor que o nosso. Mas a gente viu que o jogo foi bem parelho, dois times sem criatividade, né? Sem muita vontade, vamos dizer assim, e por isso que eles estão sendo bastante criticados pela torcida do Fluminense lá, né, cara? Então, tá meio parecido, né, com a gente, entendeu? Então, acho que a gente tem total condição, a gente sentiu muita falta, o time sentiu muita falta do Thiago Mendes, entendeu? Mas ele volta nesse jogo de agora, e vai ajudar bastante, cara. Espero também que seja Thiago Mendes e Jair. Jair é outro jogador que é muito importante falar, que, cara, assim, eu gosto muito do Jair, tá ligado? O cara teve duas lesões braba, entendeu? E ele voltou, cara, jogando bem, cara. Não foi aquele tipo de jogador que demora muito pra conseguir se adequar, né, cara, de novo, a entrar no ritmo, entendeu? E ele já, desde o primeiro jogo, já foi fazendo ali o arroz com feijão, entendeu? Já foi sendo importante. O último jogo dele agora também jogou bastante, jogou quase os 90 minutos, se não me engano, não lembro se ele ficou até o final, mas jogou a boa parte do jogo e provavelmente deve estar escalado para esse jogo contra o Fluminense. Eu acho que deve, entendeu? Então ele ali com o Thiago Mendes acho que vai ajudar bastante, cara, bastante. E é isso, cara. Vamos torcer para que o Vasco venha fazer um grande jogo, venha estar inspirado hoje, que venha ser um jogo que a gente venha dar uma engrenada, entendeu? Porque vai ser muito importante para nossa confiança. E vamos que vamos, porque eu acho muito possível o Vasco eliminar mais uma vez o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. E vamos que vamos, pô. Vamos que vamos. E se Deus quiser vai dar tudo certo, valeu? Tamo junto, não esquece, se inscreva no canal, valeu? Vai fortalecer bastante aí, deixa o seu like, valeu? É um trabalho novo que estamos fazendo aí, valeu? Vou deixar de novo aqui o Instagram, entendeu? Me segue no Instagram que lá também tem bastante coisa do Vasco, sobre o Vasco, valeu? Tamo junto, fé e até o próximo vídeo. Fui!